Noite, meus irmãos. Estamos aqui com mais um estudo para casais. Hoje a gente vai estar estudando a lição 6 desse livro aqui, ó. É o livro do pastor Davi Merck, e a gente vai estar estudando aqui os maus hábitos, adaptações no casamento. Então, nosso estudo para casais, nossa reunião de casais, que vai estar começando agora. Esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam vir. Deixa eu só silenciar aqui. Ok. Só verificar aqui. Boa noite. Boa noite, pastor. E aí, vamos iniciar? Deixa eu só que eu colocar aqui estudo para casais. Vou colocar aqui no maus hábitos no casamento. No casamento. Bem, vamos lá, vamos orar para nós iniciarmos aí. Boa noite, né? Os irmãos estão chegando. Boa noite aí a nossa irmã Penha. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui com a gente agora. Nossa irmã Socorro também, né? Socorro e Valdir devem estar. Boa noite a todos. Tom e Jailma também já chegaram. Nossa irmã Maria também está aqui. Temos irmãos também chegando aqui no Instagram, né? Então o Facebook está aqui, Instagram. A maioria das pessoas, né, os membros da nossa igreja acompanham mais aqui pelo Facebook. Mas temos aí pessoas também aqui no Instagram. Então sejam bem-vindos, né, mais uma vez. Vamos agora fazer um estudo, uma reflexão para casais. Vamos estudar os maus hábitos no casamento. E aí a gente vai refletir sobre isso. Alusca, boa noite, Alusca. Deus abençoe, viu? Você e seu esposo também, o Wellington e Rayana, né, que tá aqui, mas eu acho que eles devem estar vindo para cá, para o YouTube, né, porque eles são surdos, então não vão estar acompanhando aqui pelo Facebook. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que esteja nos orientando. Você que está aqui, compartilha nesse vídeo, tem um aviãozinho embaixo, isso é você apertar o aviãozinho e sair enviando aí para teus contatos. E você que está aqui no Facebook também faz a mesma coisa, compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que esteja nos capacitando. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, obrigado, Pai, por tua bondade em nossas vidas. Peço, Pai, sabedoria, Senhor, nesse estudo. Fala aos nossos corações por meio da tua palavra, Pai. Usa essa mensagem para alcançar os corações dos casais, das pessoas que estão ouvindo esse estudo, para que o teu nome seja glorificado, Pai, porque somente o teu Filho é capaz de nos orientar em meio aos dilemas, às circunstâncias difíceis da vida, Pai. E também fazer o nosso casamento apontar para a tua glória. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá. Então, irmãos, estamos aqui estudando, né, esse livro aqui, ó, Construindo um Lar Cristão. Você vai ver aí ao contrário, né? Mas está aqui, ó, Construindo um Lar Cristão. Esse livro aqui é da editora United Press. United Press. E nós temos estudado esse livro aqui na nossa reunião de casais, na nossa igreja, certo? A gente tem o hábito de pegar, escolher um livro e estudar o livro. Então, o estudo aqui ele vai ser com base nesse livro, né? Então, eu não vou estar lendo o livro, mas eu vou estar... O estudo, ele, obviamente, ele é bíblico, mas ele é com base no que o livro, na estrutura que o autor, né, o pastor Davi, ele apresenta aqui nesse livro. Quando a gente fala sobre maus hábitos no casamento, o que é que a gente pode começar refletindo sobre isso? Antes de nós entrarmos propriamente no assunto sobre maus hábitos no casamento, a gente já viu nos nossos estudos anteriores, e se você perdeu os estudos anteriores, vai lá no canal do YouTube e você vai ter acesso a esses estudos lá, certo?
Não estão todos os estudos, porque eu comecei quando começou a pandemia, eu comecei a transmitir, né, os estudos pela internet, então não vão estar todos lá, mas você pode ir lá no meu canal do YouTube e você vai ver a maioria dos estudos que a gente teve nesse livro por lá também, ok? Bem, o que é que a gente já viu nos estudos anteriores? A condição de um coração sem Cristo é a escravidão às suas idolatrias. Então a gente viu que essa é a condição de um coração sem Cristo. Ele é escravo dos seus ídolos, ele é escravo das motivações pecaminosas do seu coração, conduzindo ele para muitas vezes uma vida egoísta, né? Um estilo de vida egocêntrico, egoísta, que só pensa em si mesmo. E isso dificulta muito os relacionamentos. Por isso que Cristo ele é um ponto essencial num relacionamento saudável, né? Porque Cristo é quem nos transforma de pessoas egoístas para pessoas outrocêntricas. O que é isso? Pessoas que pensam primeiramente no outro, depois pensa em si mesmo. A graça de Deus em Cristo, a gente também aprendeu aqui, nos leva a sermos transformados. Então, somente a graça é capaz de nos transformar. A graça em Cristo, ela nos transforma, e por isso ela transforma os nossos relacionamentos. E outro ponto também que nós aprendemos é que o processo de arrependimento e fé é um processo necessário para a mudança. Sem arrependimento e fé, não existe mudança. É necessário arrependimento, reconhecimento da condição de pecado e fé para crer que a graça de Deus vai me transformar. Outro ponto também que a gente viu é que os conflitos no casamento, normalmente, ele vem dos desejos pecaminosos que habitam em nós. E que nós não queremos abrir mão, muitas vezes, de preferências pecaminosas em nós. E isso afeta os nossos relacionamentos. É por esse motivo que nós entendemos que os relacionamentos são ferramentas de Deus para revelar os nossos corações e, a partir disso, nós sermos tratados em Cristo, a partir do que Deus revela em nossos corações, a partir dos nossos relacionamentos. Por isso que relacionamentos têm tantos problemas, porque é nos relacionamentos que muitas vezes as circunstâncias nos levam a revelar os nossos pecados, o nosso coração, a nossa natureza, que muitas vezes é egoísta, é egocêntrica, é idólatra. Então, isso são coisas que a gente aprendeu aqui nas lições anteriores. O que é que a gente vai ver hoje? Bem, os maus hábitos no casamento. Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa se identificou que o maior problema no casamento é problema de comunicação. E o segundo maior problema, bem próximo, são maus costumes, maus hábitos, coisas que irritam um ao outro. São esses os problemas, os dois maiores problemas no casamento. O carro-chefe de todo é problema de comunicação. E o segundo lugar são maus hábitos. Então, os maus hábitos, eles são problemas. Por quê? Porque normalmente são atitudes que causam irritação no outro. E essas atitudes que causam irritação no outro vão se acumulando e quando não são tratadas, eles vão desgastando o relacionamento, desgastando aquilo que o meu convívio com a outra pessoa. Vai acumulando em meu coração ira, raiva, coisas que eu não vou tratando. Isso vai chegando a condições que eu não consigo mais sustentar e começam a gerar problemas cada vez mais sérios. Então a gente precisa entender que os maus hábitos, ou seja, essas atitudes que irritam a outra pessoa, não estou aqui entrando no mérito de quais são, mas são aquelas coisas que o outro faz que te irrita. Você lembra disso, né? No teu casamento, coisas que o outro faz e te irrita. Ou coisas que você faz e o outro fica com raiva. Você já parou para refletir, para pensar nisso? Pequenas atitudes, costumes, coisas que ele trouxe de casa, né, da família dele, ou que ela não mudou, ou que ela faz e que te irrita, e que ela não está mudando, e você já falou e talvez ainda não mudou. Normalmente, os maus hábitos, eles podem ser classificados em 2 níveis. Os maus hábitos podem ser classificados em 2 níveis. O primeiro nível é o nível mais fácil. É o nível que, para eu poder resolver, ele reside só em informação. O que é isso?
são coisas que eu faço que irrita a outra pessoa e que eu não me comunico com ela, ou a outra pessoa não me diz que aquilo irrita. Então, é falta de conhecimento de que determinadas coisas estão irritando. Falta de diálogo para tentar revelar e tratar as coisas que irritam na outra pessoa. Isso é muito comum, gente, na área, principalmente no casamento, isso é muito comum na área sexual. Coisas que... Porque o sexo, ele é um tabu para muitas pessoas. Não se conversa, os casais não conversam sobre sexo de maneira tão aberta como deveria conversar. E por esse motivo, muitas coisas acontecem durante a relação sexual que o casal não trata, não conversa, não dialoga a respeito disso. E essas coisas vão, muitas vezes, o relacionamento tá bom, o momento tá prazeroso, mas coisas que irritam, tiram o clima e desgastam aquele momento que o casal estava ali. Passou o momento, não foi tratado. Depois aquilo volta, ou aquilo cada vez mais vai se intensificando. Ou você leva aquelas circunstâncias da sua vida sexual para a sua vida fora da área sexual, para a sua vida diária. E essa falta de diálogo, ela muitas vezes faz com que essas coisas permaneçam. E os maus hábitos que residem nesse nível de informação, ele pode ser resolvido com diálogo, com conversa. Revelando ao outro, olha, aquilo que você faz eu não gosto. Olha, aquilo que você diz não é legal. Olha, aquele teu costume, muda aquilo ali, aquilo me irrita tanto, aquilo... E talvez a outra pessoa nunca parou para pensar, realmente, caramba, desculpa, eu não sabia disso. Certo? Esse é o primeiro nível de mau hábito. Ele é facilmente resolvido só com um diálogo. Certo? O segundo nível é mais profundo. E como é que eu percebo o segundo nível? Peraí, deixa eu só ajustar aqui a câmera. Como é que eu percebo o segundo nível? É quando eu vou conversar sobre o problema, e quando eu vou conversar sobre o problema, a pessoa reage de maneira negativa. E aí é nesse momento que você percebe que aquele problema reside em um lugar mais profundo. Ou seja, aquele hábito tem uma motivação muito mais profunda. E é aí onde você identifica que aquele mau hábito provém, não é somente de desconhecimento, mas aquele mau hábito provém do coração. Aí é muito mais difícil de você tratar, certo? Então para pensar coisas que você no seu casamento você tentou tratar e algumas coisas você conversou com a pessoa mudou, ok? Um costume aqui, um costume ali, a pessoa, eita, desculpa, esqueci. Aí mudou e tal, a coisa se resolveu no diálogo. Mas para e pensa coisas que você tentou tratar e quando você falou, a coisa foi muito mal recebida e você percebeu, opa, peraí, eu tô lidando com um problema muito mais profundo. Eu tô lidando com uma situação... Peraí, a razão pela qual o meu cônjuge faz isso é muito mais profundo do que somente ele mudar. Porque, primeiro, ele não está reconhecendo que faz. Segundo, ele não está reconhecendo que é errado. Terceiro, ele não quer mudar. Então, isso aí já é o segundo nível que você pode identificar. Por isso, meus irmãos, que antes de tudo, antes de qualquer tentativa de tratar um problema, quando você trata com diálogo, resolveu, ok, está resolvido, a pessoa volta a fazer, você dá lá, conversa aí, você esqueceu, a pessoa vai, trata, mas a coisa começa a se tornar repetitiva, a pessoa começa a ficar chateada que não quer mudar, e você começa a perceber que o problema é mais profundo. Agora, pastor, como é que eu faço? Primeiro, antes de tudo, você precisa amar. Você precisa amar. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, diz o seguinte: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros. A palavra hospitaleiro aqui é você receber alguém no conforto do seu lar. Ou seja, você abrir o seu lar, abrir aquilo que é íntimo seu,
para apoiar o outro, para receber o outro na sua intimidade, no seu lar. O sentimento, eu estou falando do sentimento. É óbvio que o hospitaleiro é alguém que recebe outros muito bem na sua casa, certo? Mas você pode ser hospitaleiro e não ter um coração hospitaleiro, certo? Você pode ser alguém que recebe muito bem os outros na sua casa, mas você faz isso para fazer os outros saírem da sua casa falando bem de você. Então não é uma motivação hospitaleira, é uma motivação egoísta. O hospitaleiro, conforme as Escrituras, é aquele que tem no seu coração uma motivação de fazer bem ao outro, mesmo muitas vezes não conhecendo a pessoa, mas de abrir da sua intimidade para que essa sua intimidade possa beneficiar a outra pessoa. Então, dentro do sentimento que Pedro está apresentando, do pensamento que Pedro está apresentando, ele está dizendo o seguinte, olha, acima de tudo, sejam que o amor cobra uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros, ou seja, tenham esse sentimento de abrir a sua intimidade para beneficiar outras pessoas naquilo que vai levar benefício para outro, né? Não sendo egoísta. Sem murmuração, é por isso que ele diz isso, sem murmuração. Ou seja, eu vou receber aquele cara bem, eu vou ajudar ele, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas é o jeito. Não, isso não é ser hospitaleiro, isso é ser hospitaleiro com murmuração. Então ele está dizendo, sejam hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, nós recebemos uma graça que nós devemos administrar essa graça no benefício dos outros. Você está entendendo isso? Eu devo administrar a graça de Deus que eu recebi no benefício dos outros. Se você não faz isso, você não está sendo um bom administrador. Primeiro, ou você não recebeu essa graça, você não é salvo, por isso que você não consegue. Mas se você é salvo e tem convicção disso, você tem a obrigação de aperfeiçoar a administração da graça. Aquilo que Deus te deu. A capacidade que Deus te deu de abençoar o outro, de abençoar o próximo, de ser bênção na vida do próximo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa resolver o problema dos maus hábitos é você primeiro ter um coração amoroso, um coração gracioso, um coração que ama e por isso cobre uma multidão de pecados a partir do amor que você tem, administrando a graça que há em você, a graça de Deus que há em você, para benefício daquele que está pecando, daquele que está errando, daquele que está fazendo coisas que te irritam. Ou que você está fazendo coisas que irritam o outro e que você precisa mudar para não fazer mais, para não prejudicar mais o outro, para ser um instrumento da graça de Deus na vida da outra pessoa. Durante a exposição dos maus hábitos, nós muitas vezes somos muito rápidos em apontar o defeito do outro, apontar o erro do outro, mas nós não conseguimos identificar os nossos próprios erros. Mas um dos caminhos para que eu possa ajudar o outro com sinceridade, ou ajudar o outro com o poder da graça, é primeiro uma posição humilde. Sem humildade, eu não consigo abençoar o outro, sendo instrumento da graça de Deus na vida do outro. Jesus disse isso muito claramente lá em Mateus capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Jesus diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que julgarem vocês serão julgados. Jesus está dizendo aqui, e muita gente ama esse texto para dizer o seguinte, não me julga. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus aqui não está condenando o julgamento. Jesus está condenando uma motivação errada no exercício do julgamento. Por quê? Porque eu preciso julgar para ajudar o outro. Eu preciso olhar para a vida do outro e julgar que ele está errado diante do padrão de Deus. E a partir disso, ajudá-lo a melhorar a vida dele, ajudá-lo a corrigir a vida dele. Então eu preciso julgar. Por isso que Jesus, em um outro texto, Jesus diz assim, julgueis segundo a reta justiça. Então, julgar é necessário no que diz respeito a ajudar o outro. Eu preciso julgar o outro. Mas o que Jesus está aqui se referindo é o julgamento na motivação errada. Ele está dizendo, olha, na hora que você julgar alguém, prepare-se, você tem telhado de vidro. Quando você tacar pedra no telhado do outro, se prepara, porque o outro também vai encontrar o teu telhado para tacar pedra. Então, tenha consciência disso. Quando você julga alguém, quando você vai tentar corrigir alguém, você precisa ter
cautela e ter entendimento de que você também é falho. Isso que Jesus está dizendo é para nós evitarmos uma atitude de juízo soberbo. Eu sou o cara que aponta o erro do outro. Tá vendo, mulher? Por que é que você não se corrige? Você sempre está errada. Você sempre... Ou então, a mulher, esse cara, deixa de ser... Rapaz, muda isso na tua vida, rapaz. Tu só vive errando nisso, eu só vivo falando e tu não muda. E essa atitude arrogante, essa atitude é essa que Jesus está condenando. É por isso que Jesus continua dizendo o seguinte: porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave em seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É isso que Jesus está combatendo. É a atitude de hipocrisia. É apontar o erro do outro achando que você não tem erro. É apontar o erro do outro se achando superior ao outro. É apontar o erro de outro para lavar a sua alma. Para se sentir por cima da carne seca. Para se sentir a última cocada. Para se sentir a última bolacha do pacote. O rei da cocada preta. Isso que Jesus está condenando aqui. E no casamento, nós temos maus hábitos. Ambos possuem maus hábitos. E muitas vezes o problema, quando você não consegue ajudar o teu cônjuge a melhorar uma área da vida dele, é a maneira como você se comporta quando você aponta o erro do outro. Esse é o problema. Quando você aponta o erro do outro, você aponta como alguém que está ali para mostrar que ele é inferior a você. Que ele está errado. Que você é o único justo, o único correto, o único santo. Essa atitude orgulhosa, essa atitude soberba, é aquilo que o apóstolo Paulo diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. A palavra dura suscita a ira, e a resposta branda desvia o furor. Por muitas vezes você tenta corrigir o seu cônjuge dos maus hábitos dele com a atitude irascível, com a atitude irada, com a atitude soberba, com a atitude se achando melhor. E isso acaba fechando a porta da graça de Deus, que poderia operar através de você para abençoar a vida daquela pessoa. E a gente precisa entender isso. Jesus está condenando essa falta de humildade na abordagem. E isso afeta a nossa vida, dificulta ajudar o outro quando eu ajo dessa forma. Toda repreensão deve estar baseada ou apoiada no fundamento do amor. Toda repreensão, toda correção deve estar apoiada no fundamento do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca os seus interesses. O amor não suspeita mal. O amor busca a verdade. Se alegra com a verdade. Então, apoiado sobre o amor está a verdadeira repreensão. Ajudar o outro. Esse é o grande objetivo. Abençoar a vida do outro. Esse é o grande objetivo. Quando a gente volta para 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Nós entendemos o seguinte. Acima de tudo, porém, tenham amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui ele não está dizendo que o amor passa a mão na cabeça do erro. Não é isso. Certo? Porque o próprio livro de Provérbios diz que as feridas feitas pelo amigo é melhor do que o beijo encoberto. Então, o verdadeiro amigo, alguém que te ama de verdade, ele não passa a mão sobre o teu erro. Ele aponta o teu erro com amor para te ajudar a se corrigir. Isso é o amor que cobre uma multidão de pecados. Ao mesmo tempo em que o amor me dá paciência para suportar a fraqueza do outro, até que o outro seja transformado, o amor também me concede a graça de desejar tratar o outro.
Lá em Mateus capítulo 18, no verso 15, Jesus fala sobre corrigir o outro. Qual é a verdadeira motivação para corrigir alguém? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. O grande objetivo da repreensão é ganhar o irmão para mim. Ganhar o irmão para Cristo. Ganhar o irmão para ser mais santo em Cristo. O objetivo da verdadeira e amorosa repreensão é produzir no outro bênção de Deus. E este outro, ao se sentir abençoado, ele irá ser grato a você que ajudou ele. Mas isso só se dá por meio do amor, de uma atitude amorosa, de uma atitude graciosa. Uma das coisas mais importantes a se pensar é que deixar de confrontar também é deixar de amar. Quem não corrige o outro em amor, não deseja ver a graça de Deus operando na vida dele. Ananias e Safira, a gente já estudou isso na nossa igreja. Ananias era um homem que estava em pecado, Safira também. Mas Safira, por outro lado, ela não apoiou o seu marido na correção do erro dele. Mas ela se uniu como auxiliadora do erro. Não auxiliadora da graça, mas auxiliadora do pecado. Mulheres, muitas vezes, não têm coragem para ajudar os seus maridos a enxergar os seus erros com amor. E elas não chegam em amor e falam com eles. Por quê? Porque elas têm medo de eles não gostarem mais delas, de eles não quererem mais, de ficar com raiva delas, e elas ignoram. Ou então elas estão cegas pela idolatria. Elas veem um homem tão perfeito que elas estão cegas. Homens também não têm coragem de confrontar o erro de suas esposas, porque ele diz, sabe uma coisa, eu não vou mais falar nisso não, deixa isso pra lá, tô nem aí. E aquilo está conduzindo a tua esposa para um pecado, para um erro. Isso é falta de amor, isso é falta de graça de Deus. É necessário a gente entender que os relacionamentos são permitidos por Deus como uma forma de transformação da nossa vida. Mas aí, como então confrontar da maneira correta? Como eu confronto da maneira certa? Primeiro, em amor. Eu tenho que estar apoiado na base do amor. Certo? O desejo de me doar, de me colocar muitas vezes numa condição de objeto da raiva do outro. O outro vai ficar com raiva de mim. Mas eu preciso me colocar nessa condição por amor ao outro. Para me doar por ele. Para ajudá-lo. Primeiro eu tenho que fazer isso. Outra coisa também. Eu preciso entender que eu sou falho. Eu preciso entender que quando eu aponto o erro do outro, eu tenho uma trave no meu olho. É isso que Jesus diz. Então eu tenho que ter cuidado para não me achar superior ao outro. Outro ponto, terceiro, eu tenho que escolher bem a hora para fazer isso. Não é toda hora, qualquer momento. Eu tenho que escolher bem a hora para fazer isso. Lá em Provérbios, capítulo 25, verso 11, diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, olha só a coisa bonita. Imagina, maçã de ouro, maçã é uma coisa bonita, né? Em bandeja de prata. Olha só, uma bandeja de prata linda com a maçã de ouro. Olha só a coisa bonita. Imagina você ter uma coisa dessa enfeitando a tua casa, né? Imagina ali no teu centro, no centro da tua sala, você ter uma bandeja de prata, que você consegue se olhar nela, e maçãs de ouro, que chega, quando bate a luz, elas brilham, né? De tão bonitas que elas são. Imagina você ter isso na sua casa. Coisa bonita, né? É exatamente isso que o provérbio está dizendo. Quão bonito, quão perfeito, quão agradável é quando você diz a palavra na hora certa. Então você pode dizer a coisa certa, mas na hora errada. E aí não é bandeja de prata. É bandeja de palha. E maçã podre. É feio. É ruim. Certo? Quinto,
eu devo escolher bem a maneira de fazer. A maneira também. Eu preciso pensar de que forma eu vou fazer isso. Lá em Provérbios 27, verso 15, mostra uma forma muito errada que uma esposa faz para com seu marido. Provérbios 27, verso 15 diz assim: a goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Olha só que interessante. Não sei se você já teve essa experiência. Aqui em casa eu já tive a experiência de goteira. Várias goteiras. Imagina, aí você põe uma panela, né? Põe uma panela lá, aí começa a bater. Clem, 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 clem. Aí você põe outra panela em outro canto. Clem, 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 clem. Você põe um bocado de panela. Aí, imagina você dormir com esse barulho terrível. Da mesma forma, é uma pessoa briguenta. Uma pessoa briguenta, ela não está interessada em corrigir o outro, ela está interessada em ganhar o debate. Em saber que eu fui ouvido. Eu fui ouvido, graças a Deus. Ele tem que saber a verdade, ele tem que saber. Tem que doer nele. E aí, ó. E repetindo, repetindo e repetindo. Isso é você não saber fazer, não é fazer da maneira errada. Uma repreensão da maneira errada. É aquela no ouvido. Terrível. Isso não produz na vida do outro um desejo de mudar. Pelo contrário, o outro se irrita e diz, agora eu vou fazer com mais vontade ainda, para essa mulher ficar com raiva, para esse homem ficar com raiva. Isso não é o caminho certo. Em quinto lugar, a gente tem que saber discernir quando não é melhor falar. Você tem que saber entender quando não é melhor falar. Tem hora que é melhor não falar. Tem hora que é melhor mostrar. Certo? 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, fala a respeito, né, de como a mulher ganha o seu marido. Mas esse comportamento ele também pode se aplicar a muitas outras situações da vida. Não só as mulheres, né? Mas há muitas outras situações. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido. Olha só, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Pastor, mas como é que eu ganho meu marido para Cristo? Eu falo, ele não me escuta. Pedro está dizendo, você pode ganhar ele sem nem falar. Como? Pelo seu testemunho. Olha o que ele diz. Por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Tá vendo? Então você pode ganhar alguém sem nem falar, pelo seu testemunho. Então você muitas vezes pode lidar com uma determinada situação, um mau hábito de alguém, cada vez mais somente no exemplo, no temor. Somente no temor ao Senhor. E uma atitude de santidade, de testemunho. Isso vai alcançar aquele outro que você está querendo ajudar a mudar. Certo? Quando é que fica difícil, então, ajudar alguém que está com os maus hábitos ali, o teu cônjuge cheio de maus hábitos? E quando eu sou esse alguém que não quer ser ajudado? E aí? Olha aí, fica difícil. Vamos voltar para nós. E quando eu não quero ser ajudado? A gente estava falando em como ajudar. E agora, se voltar para mim, e quando eu não quero ser ajudado, o que é que falta em mim? A atitude de Cristo. Uma atitude cristã no meu coração. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 ao verso 8, diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Olha só que interessante. Muitas vezes, quando eu não aceito a repreensão do outro, é porque eu acho que o outro é inferior a mim. Ah, eu nunca faria isso. E quem é você para me dizer isso? Quem é você para me repreender? Você sabe com o que você está falando? Eu sou a pessoa perfeita nisso.
Então você não quer reconhecer o seu erro. Você não quer se colocar de maneira humilde a ouvir o outro e dizer assim, peraí, me diz aí, eu tô errando nisso, é isso que eu preciso mudar? Ah, meu Deus, eu nem pensava nisso, caramba, eu nunca imaginei que isso que eu estava fazendo estava te machucando. Realmente, eu preciso mudar isso. Mas deixa eu pensar direitinho, deixa eu avaliar, vamos orar junto? Humildade. E dizer o seguinte, deixa eu refletir se realmente eu estou errando nisso. Não busque os seus próprios interesses, mas os interesses do outro. É isso que ele está dizendo. É essa atitude que a gente tem que ter. É isso que ele diz. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, muitas vezes, nós não queremos ser repreendidos porque nós somos orgulhosos, vaidosos. Nós temos pecados não confessados. Nós temos idolatrias no nosso coração que a gente não reconhece. Nós nos achamos, nós pensamos que nós somos perfeitos, os caras. Esse é o nosso problema. Então, meus irmãos, desenvolva o coração de Cristo em você. Seja humilde. Entenda que Deus escolheu a tua esposa para ser instrumento dele na tua vida. De transformação. Que Deus escolheu o teu esposo para ser instrumento de Deus na tua vida. De transformação. Quando a tua esposa te chama a atenção porque você está fazendo a coisa errada, é Deus usando o instrumento dele para isso. Quando tua esposa faz uma coisa errada e que te irrita, é Deus também usando ela como instrumento na tua vida. Do mesmo jeito para o marido. Quando teu marido faz uma coisa que te irrita, é Deus usando ele como instrumento para te conceder paciência, graça, para exercitar o teu amor e para que você seja instrumento de correção na vida dele, por meio do amor, da repreensão amorosa, da oração, do silêncio. Não vou falar nada, deixa Deus agir aí. Vou orar por isso. De falar na hora certa, de falar da maneira certa. A gente tem que sempre entender, meus irmãos, que nós estamos juntos. Sabe por quê? Porque sozinhos nós não somos bons. Lembra que Deus, quando ele olhou para Adão, ele disse assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que ele seja idôneo. Nós não somos bons sozinhos, nem homem nem mulher. O outro é a ferramenta que Deus escolheu para esculpir em nós o caráter de Cristo. A vida cristã e igreja é do mesmo jeito. Por que eu preciso estar numa comunidade? Porque vivendo numa comunidade eu sou provado, eu sou testado, eu preciso servir, eu preciso ser corrigido, eu preciso ajudar outros a serem corrigidos. Numa igreja é assim, viver em igreja é assim. Viver em família do mesmo jeito. Casamento é exatamente isso. Se Deus te chamou ao casamento, é porque Deus te chamou a uma vida onde Ele usará o outro como instrumento de correção em você. Do teu caráter, da tua paciência, te apresentando a graça de Deus na sua vida através de outra pessoa. E por que muitas vezes essas confusões acabam em divórcio? Porque nós somos orgulhosos, vaidosos, nós queremos sempre estar certos, não queremos suportar o erro do outro. Nós queremos que o outro se adeque à minha vontade, do meu jeito. Se não for assim, tchau, não quero mais. E essa dureza de coração é o que leva muitas pessoas ao divórcio. É o que faz muitas pessoas viverem anos e anos, mesmo depois do divórcio. A pessoa vive anos e anos e anos com um coração duro, com um coração que não quer ser transformado. E sofre. Por quê? Porque guardou no coração aquilo que nunca foi tratado. E precisa ser tratado. Por isso, irmãos, o casamento é uma bênção de Deus na vida daqueles que Deus chamou para o casamento. Se Deus não chamou você para o casamento, então não case. Mas se Deus chamou você para o casamento, case. Porque isso vai ser bênção de Deus na sua vida. E até que a morte o separe. Porque isso é bênção de Deus na sua vida. É assim que é a vontade do Senhor para todos aqueles que Ele chamou ao casamento. Provérbios 27, verso 17, diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Olha só que interessante, vou ler de novo. Provérbios 27, 17.
O ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. O relacionamento é ferro afiando ferro. Defeito de um ajudando o outro a exercer misericórdia, graça, bondade, amor, paciência. E ao mesmo tempo também ouvindo do outro com humildade. Isso é o relacionamento. Então, para a gente fechar, o que é que fica na nossa lição hoje? Para a gente finalizar aqui. Humildade e amor cobrem uma multidão de pecados e levam a ter o outro em primeiro lugar na minha vida. É isso que fortalece o meu casamento. Ok, gente? Então está aí para nós finalizarmos aqui o nosso estudo. Vamos orar ao Senhor? Compartilha aí esse vídeo, depois pega lá, vai estar no meu canal aqui para quem está no Instagram. Então você pega lá no meu canal, manda para outras pessoas, casais que você vê assim que eles estão com muito problema de confusão, de problema de relacionamento, e aí você vai, passa isso aí para frente, né? Algumas pessoas têm nos visitado, a Aline colocou, não, pastor, não acabe não. Vai lá no canal, no YouTube, tem outros estudos lá também, Aline. Mês que vem também, se Deus assim permitir, né, a gente vai ter aqui mais um estudo para casais, né, e aí fica acompanhando, né? Compartilha com outras pessoas, ajuda a gente aí a levar a mensagem do Evangelho, que pode transformar casamentos, vidas, né, para a glória de Deus. Você que está também aqui no Facebook, faz a mesma coisa, compartilha, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento aí do que Jesus é capaz de fazer através da sua palavra nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso. Obrigado, Pai, por tua bondade, por tua graça, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos humildes para compreendermos os nossos erros e querermos ser transformados. Usa, Pai, o nosso cônjuge para nos abençoar, para nos fazer crescer. E que nós também sejamos instrumentos do teu amor na correção do nosso cônjuge. Em amor, em graça. É isso que nós te pedimos, Pai. Abençoa os casais que estão passando por lutas nesse momento. Os casais que estão passando por dificuldades no seu relacionamento. Pai, transforma, Senhor Deus, os corações. Abençoa essas vidas. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então Deus abençoe. Amanhã a gente tem às 7 da noite no YouTube. A gente, no Facebook da Igreja Batista da Graça, a gente vai ter a nossa mensagem, o nosso culto. E aí a mensagem de amanhã, ela vai ser voltada para o Dia dos Pais, né? A graça de Deus na vida dos pais, o que Deus espera para os pais, né? Então vamos ouvir o que Deus tem a falar aos corações aí dos pais. Então acompanha também amanhã no Facebook às 7 horas da noite, para a gente estar refletindo biblicamente sobre o papel dos pais, segundo a vontade de Deus. Então, Deus abençoe. Margarida, Deus abençoe, obrigado. Dadá também nos ajudou hoje. Até mais, gente. Amém. Deus abençoe.